Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos à nossa leitura bíblica comentada do Ictus Podcast. Eu sou o Thiago André Monteiro, @vulgutan, estou aqui com o Thiago Moreira e a Carol Simão para a gente continuar a nossa saga no Evangelho de Lucas. Hoje é a vez do capítulo 13. Bom dia, Carol, bom dia, Thiago, como vocês estão? Oi, pessoal, tudo bem? Bom dia, aqui é a Carol Simão e tô animada, a voz tá meio rouca, mas eu tô animada. Roubou a fala do Thiago, hein? Exato, é verdade. Pois. Mas eu acho que a minha voz rouca tá mais perceptível do que a dela. Eu tô mais fanha, na verdade. Bom dia pra todos vocês, apesar da rouquidão, animado também pra comentar aí o capítulo 13 de Lucas. Só para vocês saberem, a gente vai dividir o texto de hoje em 3 partes. Não é um capítulo muito longo, mas nós não prometemos nada em relação ao tamanho do episódio. A primeira parte a gente vai seguir até o verso 9, depois do 10 até o 17 e aí do 18 até o final. Como sempre, a gente gosta muito de agradecer a editora Mundo Cristão por emprestar pra gente a NVT, que é a nova versão transformadora, onde a gente tem feito a leitura junto com vocês, e a gente gosta de agradecer também a Maria Lídia por ter emprestado pra gente a trilha sonora que você ouve ao fundo de cada um dos episódios. A trilha é do álbum Inspiração em 3 Tons, um álbum de jazz que ela gravou há muitos anos aí. Muito bem, acho que podemos seguir. Tiago, né, que faz a primeira leitura, capítulo 13 de Lucas. Vamos lá. Por essa época, Jesus foi informado de que Pilatos havia assassinado algumas pessoas da Galileia enquanto ofereciam sacrifícios. Vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores que todos os outros da Galileia? Perguntou Jesus. Foi por isso que sofreram? De maneira alguma. Mas se não se arrependerem, vocês também morrerão. E quanto aos 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles, eram mais pecadores que os demais de Jerusalém? Não. E eu volto a lhes dizer, a menos que se arrependam, todos vocês também morrerão. Então Jesus contou a seguinte parábola. Um homem tinha uma figueira em seu vinhedo e foi várias vezes procurar frutos nela sem sucesso. Por fim disse ao jardineiro, esperei 3 anos e não encontrei um figo sequer. Corte a figueira, pois só está ocupando espaço no pomar. O jardineiro respondeu, Senhor, deixe-a mais 1 ano, e eu cuidarei dela e a adubarei. Se der figos no próximo ano, ótimo. Se não, mande cortá-la. A princípio, esse trecho ele pode parecer um pouco confuso até no seu significado. Pelo menos assim, a primeira leitura minha não é de interpretação tão óbvia, porque ele já sai contando uns casos assim. Mas pensando, 10 minutinhos, a gente começa a entender uma verdade muito grande que eu acho que muitos cristãos patinam hoje em dia nela, que é acreditar que, olha, a desgraça só vem como resposta a pessoas más. E eu acho que Jesus está dizendo exatamente o contrário disso. Ele fala, olha, coisas ruins podem acontecer a qualquer momento, e ele não está dizendo que a mão de Deus não pesa de vez em quando em alguém especificamente, porque fez algo que o desagradou ou coisa do tipo, mas ele está dizendo sim que, olha, não é porque aconteceu algo ruim com alguém que é uma justiça de Deus na vida daquela pessoa por causa daquilo. É por aí, né? Eu pensei que a Carol ia falar. Ela fez uma cara de que ia falar, eu interrompi a fala. Na verdade, eu ia falar que realmente não é que a gente é ensinado isso na igreja, mas é muito comum, a gente até vê, eu nem sei se é no livro agora de Lucas ou se vai ser em outro evangelho, o cego de nascença, né? João, né? Quando Jesus o cura, que vão atrás dos pais dele, né? Pra saber quem que pecou e tal. Eu já ouvi muito isso. Inclusive, já aconteceram várias situações na minha vida e alguns questionamentos que eu recebi foi, mas você tava fazendo alguma coisa errada? E aí, tipo, isso te deixa... Provavelmente, assim? né? A gente tá o tempo todo fazendo coisas erradas.
Então, exatamente. Sim, eu tava fazendo uma coisa errada no sentido de que eu sou uma pecadora, né? Seria até muita arrogância da minha parte eu falar, não, claro que não, aquele dia eu não pequei, por que eu bati o dedinho do meu pé no canto da cama, entendeu? Mas é interessante ver como Jesus trata isso, né? É uma teologia comum, antiga, a gente vai ver lá no Novo Testamento, lá no livro de Jó, que ao que tudo indica era um contemporâneo de Abraão, da mesma época de Abraão, então uma teologia já bem antiga e que era muito comum e é comum até os dias de hoje, né? Muitos vão chamar da teologia da retribuição. Ah, tem até nome chique pra isso, então. Né? Não sabia, não. Então Deus retribui. É como se Deus estivesse sempre agindo em retribuição aos atos humanos. Se você for uma pessoa boa, como se isso fosse possível, né? Deus vai te abençoar. Uhum. Se você for uma pessoa má, um pecador, Deus vai te punir. Mas não é uma teologia assim tão, vou dizer isso, tão errada, pensando no Antigo Testamento, que enfim, os judeus aqui eles só tinham o Antigo Testamento. Eu trouxe, por exemplo, Provérbios 24:16 pra gente pensar, olha só. Porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os perversos são derribados pela calamidade. Isso é um entre vários e vários que traz essa ideia de que, olha, Deus está olhando para o mundo e ele pune as ações ruins. Por isso que eu abri dizendo que, Jesus não está desconstruindo isso exatamente. Ele está dizendo que não é porque aconteceu uma coisa ruim que a pessoa pecou. É o contrário. Se a pessoa peca, ela está talvez mais sujeita a uma disciplina do Senhor que pode causar uma coisa muito ruim para a vida dela. Mas o contrário não é verdadeiro. Eu sei que muita gente meio que se confunde nisso, mas isso é um princípio de lógica que a gente aprende na faculdade. A gente, no caso que eu fiz matemática, né? Mas quem vai para as exatas, aprende isso. Olha, se um evento A implica um evento B, não é verdade que se aconteceu B é porque aconteceu A. Se chover, vai molhar a calçada. Mas tem outras coisas que fazem molhar a calçada que não são a chuva. Não é porque tá molhada a calçada que choveu. Essa é a ideia. E acho que é meio que isso aqui. Sim, alguns pontos importantes, né, da gente pontuar, já que a gente tá entrando nesse assunto, né? Primeiro a gente tem que entender que todo pecado, ou todo sofrimento, vamos colocar assim, em vez de pecado, ele é resultado do pecado. Sim, isso desde Gênesis 3, né? Isso. Então, no Novos Céus, Nova Terra, não vai ter mais dor, não vai ter mais pranto, não vai ter mais luto. Essas coisas vão passar, porque o pecado já não vai mais existir. Mas enquanto a gente vive nessa realidade caída, que nós chamamos, vai ter sofrimento, é resultado do pecado. Mas é diferente falar isso e falar que todo sofrimento na vida de alguém é resultado de um pecado que a pessoa cometeu. Que é o que Jesus está combatendo aqui. É interessante que ele conta 2 histórias para isso. E não ele vem explicar a teologia disso. Não, e que era, de fato, o método didático de Jesus, que é bem admirado até os dias de hoje, porque ele, geralmente, ele conta de uma forma fácil das pessoas entenderem. Uhum. Mas o que eu tô falando é que era a teologia dos amigos de Jó. Os amigos de Jó acusavam Jó de ter feito algo. Sim. Ele tá sofrendo porque ele fez alguma coisa. É verdade. E Jesus aqui tá ensinando, olha, não pense que... E eu acho que essa é a questão do texto. Nós temos a tendência, nós seres humanos pecadores, de olhar para situações e fazer um julgamento do porquê elas estão acontecendo. Então, se algo está acontecendo com alguém, e alguém que, aos nossos olhos, é uma pessoa que não está andando adequadamente diante de Deus, fala, está acontecendo por causa disso. E Jesus usa 2 questões. Uma que é um governante, uma autoridade, Pilatos, e a outra que é um acidente, a queda de uma torre. Que não tem registro bíblico em nenhum outro lugar, né? É só aqui. Só aí. Não temos nenhum registro bíblico. Jesus está contando coisas que aconteceram na época. A gente não estava lá, então a gente não tem muito acesso a essas informações do que aconteceu, o porquê aconteceu certas coisas. Mas Jesus está relatando coisas que certamente seus ouvintes conheciam. Tipo, caiu o buraco do metrô aqui em São Paulo. É coisa da época pontual. Isso. E aí Jesus fala, olha, vocês não acham que isso está acontecendo com eles porque eles são mais pecadores. E é o mesmo exemplo que ele usa para os 2 casos. Que vocês todos vão morrer. Não, é interessante. Eu acho muito interessante esse texto. Porque Jesus fala 2 coisas. E parece que ele está querendo evitar 2 extremos. Primeiro ele fala, vocês pensam que esses galileus, no primeiro exemplo lá dos que haviam sido assassinados por Pilatos, você pensa que esses galileus eram mais pecadores que todos os outros da Galileia? Ou seja, isso aconteceu com eles porque eles eram mais pecadores? Não, não é por causa disso. Mas ele termina o texto falando, olha, mas
Se vocês não se arrependerem, vocês também morrerão. Ou seja, Jesus fala, olha, você não pode olhar para uma situação de sofrimento de alguém, de morte ou de sofrimento e falar, isso aconteceu porque ele era mais pecador, como se eu fosse mais justo do que ele. Normalmente é isso que quer dizer, né? Exatamente. Por outro lado, você não pode negligenciar o arrependimento, porque se você não se arrepender, de fato, você também vai morrer. Sim. E aqui eu acho que ele está contemplando mais do que a morte física com apenas. certeza, com certeza. Eu acho interessante que aqui a gente é apresentado a Pilatos, porque assim, a impressão que eu tenho mais pra frente, a gente vai discutir um pouco mais isso, é que Pilatos, ele foi muito misericordioso com Jesus, lavando as mãos, falando, essa culpa não é minha. Mas aqui a gente vê que ele era um governador cruel, né? A própria NVT retrata isso, né? Que ele mandava matar mesmo, não tava nem aí não tava muito preocupado, né? Ele era um bom representante de Roma, né? Não à toa que rolou toda a revolta contra Roma, que acabou culminando na destruição de Jerusalém no ano 70 e tal, que Lucas não vai retratar, mas num certo sentido talvez até tenha um pouco de semi-profecia de que Jerusalém vai cair nesse capítulo aqui. Talvez a gente fale um pouquinho sobre isso. Beleza. O que eu gosto muito no finalzinho do trecho que a gente já leu aqui é essa ilustração, parábola aí da figueira, né? Como Deus é misericordioso, mas só até a página 2. No sentido de que vai chegar um dia em que a misericórdia vai acabar. Foram 3 anos. É interessante alguns comentaristas que eu li que ele fala, isso reflete muito a misericórdia de Deus e a misericórdia de Jesus, né? De esperar 3 anos, não espera mais 4 anos. Mas não é espera para sempre, é isso que eu tô querendo dizer. Vai chegar um momento em que, se a árvore não der frutos, ela vai ser cortada. Então, eu preciso muito conversar com alguém sobre isso. E vai ser vocês dois, né? Eu já ouvi várias vezes, várias pessoas de vários contextos, citando exemplos, por exemplo, de pessoas famosas que morreram em um acidente. E aí, quando você vai ver a biografia dessa pessoa, você vê que essa pessoa cresceu numa igreja, servia numa igreja, mas em algum momento da vida dela, essa pessoa decidiu trilhar outros caminhos. E aí, eu já ouvi várias vezes falarem, fulano de tal morreu porque Deus falou, vem pra cá, filho, fica aqui comigo que você tá envergonhando o meu evangelho e tal. Eu acho muito delicado e não sei como agir, como falar, como interpretar esse tipo de fala sem me sentir juíza, entendem o que eu tô falando? E eu queria saber muito a opinião de vocês. Eu também não quero citar aqui nomes de pessoas famosas, mas citando, eu já ouvi falar, por exemplo, no Ayrton Senna. Não quero entrar aqui na vida pessoal dele, nem na espiritual, nem nada, mas eu escuto muito isso, entendeu? De várias situações, várias pessoas. E às vezes eu entendo lá no fundo, mas eu não sei como contextualizar isso pras pessoas, sabe? Eu tenho isso muito fechado na minha cabeça. Eu acho que eu vou falar isso daqui a pouquinho. Mas eu queria muito ouvir o que o Thiago pensa disso. Porque vai que eu tô errado e aí eu abro a minha questão que tá fechada antes, né? E dá tempo. Eu acho difícil da gente julgar o destino das pessoas. Eu não gosto de colocar ninguém no céu nem no inferno se eu não conheço bem a vida da pessoa, sabe? Eu acho difícil a gente fazer afirmações. Eu sei que às vezes as pessoas querem fazer afirmações por um lado de consolo e às vezes por outro lado de julgamento mesmo. Agora, a gente tem que olhar para os parâmetros bíblicos. Quais são os parâmetros bíblicos? A Bíblia fala, em primeiro lugar, que a pessoa que crê no Evangelho, que crê em Cristo como seu Salvador... Legitimamente, você tá falando. Legitimamente, ela é uma nova criatura. E a gente já passou por textos aqui, por exemplo, de João Batista e do próprio Jesus, que fala que a pessoa que é uma nova criatura, ela produz frutos, existem frutos. É até a ilustração da figueira aqui, novamente. É uma figueira que não dá fruto, como é o caso que Jesus está falando aqui. Então, o que eu creio? Eu creio que existe um elemento subjetivo, mas existe um elemento objetivo. E o elemento objetivo são os frutos. Existe fruto na vida da pessoa? Porque a gente vive numa época, né, e num cristianismo atual, de que a pessoa, uma vez ela levantou a mão num culto e já se considera a pessoa como salva.
Inclusive ela mesma, né? Ela mesma. E às vezes é dado segurança de salvação pra ela. E às vezes a pessoa nem sabe o que é o evangelho, nem entendeu o que é o evangelho. Então eu acho muito difícil falar assim, mas eu acho que a gente tem que ir pelos parâmetros bíblicos. Existe fruto? Eu acho que uma pessoa pode ter um momento de fraqueza na fé. Uhum. Eu acho que a pessoa pode até morrer nesse momento de fraqueza, e se ela é salva de verdade, ela é salva, ela não perde a salvação. Mas eu acho que o maior problema hoje é que muita gente acha que é salva sem de fato ter tido um encontro com Cristo. Porque às vezes foi dado segurança de salvação pra ela, mas na verdade ela nunca de fato teve um encontro com o Senhor. Bom, me mantenho firme no meu propósito aqui. Eu acho que eu vou mais próximo do que a Carol falou, e depois, se você quiser dizer se era meio que isso que você estava querendo dizer mesmo, seria legal, Carol. Tá. Eu enxergo da seguinte maneira, e eu não vou usar caso A ou B, porque assim como o Thiago, eu não gosto de pôr... Ele até falou, não gosto de pôr ninguém no inferno ou no céu que eu não conheça bem. Eu tiraria até o finalzinho da frase. Eu não gosto de pôr ninguém no céu ou no inferno, ponto. Porque eu acho que eu sou incapaz, por mais que eu conheça muito a pessoa, de conhecer bem o suficiente a ponto de saber o que é o relacionamento dela com Deus. Então, eu sempre vou ter a chance de julgar errado aí. Então é melhor não julgar. Pensando nisso, então, eu vou falar de uma maneira mais ampla, como princípios que eu enxergo nas escrituras como um todo. E se eu tiver errado, seria bem legal a gente aproveitar a oportunidade até para tentar me fazer pensar um pouco diferente. Mas eu enxergo dois grupos aí. As pessoas legitimamente salvas e as pessoas que acham que são salvas, mas estão enganadas, na linha do que o Thiago falou aí. Eu quero olhar para o grupo das pessoas legitimamente salvas. Saiba eu ou não, que o fato de eu saber ou não, não importa. Mas imagine uma pessoa que realmente é salva. Como o Thiago falou, claro que tem espaço na vida dela para ela cair. Para ela se afastar do Senhor, não no sentido de se afastar e apostatar da fé, mas muitas vezes pra gente até parece isso. Mas ela tem a segurança da salvação porque ela legitimamente ela é salva. E aí eu acho que Deus, em alguns contextos, e eu enxergo isso claramente assim na Bíblia, pelo menos ganho muita paz com isso, Deus trabalha na vida de uma pessoa caída com disciplina. Isso é muito claro na Bíblia. Então Deus disciplina ela várias vezes, traz pessoas, traz confrontos, traz situações, para que ela abra os olhos. E volta para mim, meu filho, você é o meu filho. Volta para mim, você está em disciplina, vou te dar dificuldades e problemas para que você abra os olhos e volte para mim. Só que tem algumas situações onde nem assim a pessoa volta. E eu acho que no fim das contas, existe sim, em alguns casos pontuais, a situação onde Deus tira essa pessoa do mundo, eu acho que muito mais como misericórdia para ela, do que como condenação para ela. Porque olha, você foi tão fundo e você é meu filho, e eu entendo que a Carol falou, você está estragando o meu nome diante da sociedade, talvez até tenha um ponto disso, mas olha, eu vou te preservar de coisas piores ainda, então vem aqui para mim. E tira a pessoa do mundo, ela morre. E pra quem fica aquele ponto de interrogação enorme na cabeça, né? Por que essa pessoa morreu? Ela não era salva? É castigo de Deus? É aí que eu não queria legislar, porque a gente não sabe. Mas eu acho realmente que em alguns casos Deus ceifa a vida de pessoas legitimamente salvas. E em outros casos, pensando agora no outro grupo, de pessoas que acham que são salvas ou não, eu acho que é um paralelo muito grande com o texto da figueira que a gente falou aqui. Olha, vai chegar um momento que já era. Eu vou te ceifar aqui, você vai ser cortado. E como você nunca foi salvo, você não vai ser mesmo. Ponto. Eu vou muito por essa linha. Agora, enfrentar uma situação pontual onde eu vejo acontecer alguma coisa de pessoas próximas a mim e eu falar, é esse ou aquele, nunca eu ouso, nem vou usar fazer isso. Porque eu de fato não sei. E é muito difícil consolar as pessoas que ficaram, porque, enfim, recentemente teve uma pessoa próxima nossa que se matou. Como é que eu vou falar sobre isso? Não dá. A única coisa que dá pra fazer é abraçar a pessoa e chorar junto com ela. Só isso. Eu acho que é bem o que o Tam falou mesmo. Eu concordo também com o pastor Thiago, que a gente sempre tem que olhar à luz das escrituras. E de jeito nenhum, meu papel aqui é querer julgar, você nasceu, cresceu, viveu na igreja e depois escolheu outros caminhos. Não é isso. Eu tô falando que eu já ouvi, né, esse tipo de comentário e, querendo ou não, a gente fica realmente assim na dúvida. Então, fulano, ciclano foi embora porque era salvo e não tava dando fruto, entendeu? Eu concordo muito com o que o Tam falou. E, mais uma vez, não tá aqui no meu papel de julgar. Pelo contrário, tá? Eu quero aqui aprender exatamente para não fazer
um comentário desnecessário e errado, né? E no momento de dor, a última coisa que a pessoa quer ouvir, né? Ali seu ente querido morreu, né? Ah, ele não estava servindo a Deus dignamente. Então, não, pelo amor de Deus, não é isso mesmo. Mas eu sempre ouvi essa parábola, sempre não. Eu já ouvi essa parábola com esse tipo de contextualização, por isso que eu trouxe essa discussão em pauta. Não é para polemizar. Não, acho que a discussão é importante, porque são as dúvidas que surgem mesmo. Agora, eu acho que uma coisa importante que a gente não pode perder de vista no texto aqui é que a figueira, e a videira também em outros lugares, mas a figueira no Antigo Testamento servia em muitos contextos como um símbolo de Israel. E eu acho que Jesus tem em vista isso quando ele está falando esse texto. Eu sei que a gente já aplica diretamente a nós, eu acho que a aplicação ela é válida, com cuidados, mas eu entendo que Jesus está falando aqui da paciência de Deus, inclusive com o que vai acontecer lá no final do capítulo que a gente vai chegar, sobre Jerusalém e tal, das oportunidades que Deus está dando para o povo de Israel reconhecer Jesus como Messias. E que essa oportunidade ela vai ter um limite, vai ter um momento em que ou dá fruto, né, ou vai ser cortada. Pensei uma coisa agora aqui, talvez seja forçar o texto, mas Jesus, o ministério público de Jesus começou aos 30 e terminou aos 33. Foram de 3 para 4 anos aí. Exatamente o tempo da figueira aí que ela tinha que ter dado fruto e não deu. É verdade, nunca tinha pensado nisso. Não sei se eu tô forçando a barra, mas quem sabe. Tá bom, vamos seguir? Vamos sim. Então agora a gente vai do 10 ao 17. Certo sábado, quando Jesus ensinava numa sinagoga, apareceu uma mulher enferma por causa de um espírito impuro. Andava encurvada havia 18 anos e não conseguia se endireitar. Ao vê-la, Jesus a chamou para perto e disse: Mulher, você está curada de sua doença. Então ele a tocou e no mesmo instante ela conseguiu se endireitar e começou a louvar a Deus. O chefe da sinagoga ficou indignado porque Jesus a tinha curado no sábado. Há 6 dias na semana para trabalhar, disse ele à multidão. Venham nesses dias para serem curados e não no sábado. O Senhor, porém, respondeu: Hipócritas, todos vocês trabalham no sábado. Acaso não desamarram no sábado o boi ou o jumento do estábulo e o levam dali para lhe dar água? Essa mulher, uma filha de Abraão, foi mantida presa por Satanás durante 18 anos. Não deveria ela ser liberta mesmo que seja no sábado? As palavras de Jesus envergonharam seus adversários, mas todo o povo se alegrava com as coisas maravilhosas que ele fazia. Eu gosto muito de ver como Jesus, ele curava as pessoas de diferentes formas, né? Então, tinha aquelas pessoas que queriam de todas as formas encostar ali que fosse, sabe, na roupa dele. Tinha aquelas pessoas que viajavam para irem atrás dele, né? Ouvindo seus milagres. E tinha aquelas pessoas que estavam ali, enfermas, quietinha na delas. Lugar certo na hora certa ali só, né? Não é? E Jesus vinha e, realizava ali um milagre. Obviamente que, né, ele ensinava em cada situação, mas muito legal. Muito legal. Nesse texto, por exemplo, não tem nem declaração de fé da pessoa, nada. Simplesmente ela estava lá e foi usada como uma ilustração para uma verdade. E é isso aí, dei sorte, né? Dei sorte, Tanto é que a mulher nem fala no texto, né? Nem voz ela tem. Ela só é alvo da cura, mas ela não tem nenhum tipo de diálogo, nada. Ó, Deus, eu tô aqui, pode dar sorte em cima de mim também, tá? De fato, é muito impressionante isso. O que mostra também um certo princípio pra gente, principalmente o pessoal hoje que tem como um ministério até essa coisa de milagres e tudo, mas não tem pra Jesus cartilha, né? Cada situação é uma situação, não existe um ritual, não existe nada, como o Carol bem falou aí.
Simplesmente acontece de cada vez um jeito diferente pra mostrar que não tem um jeito certo. Pois é. E nós estamos aqui nesse texto novamente em uma polêmica relacionada ao sábado, né? De novo, né? Sim. Exato, isso acontece o tempo inteiro porque era algo muito forte. A gente já comentou isso em alguns episódios anteriores, era algo muito forte para o judeu. E aí é aquele negócio, né? Jesus está querendo ensinar o que é mais importante. E é interessante pensar nisso, porque às vezes a gente faz a mesma coisa, né? Uhum. Sim. De a gente cria hábitos com relação, nosso culto, nossa adoração, e a gente pode cair no erro de colocar certas coisas que são tradições e costumes nossos como acima de outras coisas. Uhum. E é o que os fariseus estão fazendo aqui. Pois é. Eles têm algo bom, que é a guarda do sábado, instituída lá na lei e tudo, que eles cumpriam, mas eles fizeram disso algo mais importante do que a atuação do próprio Deus. Então, sem contar a questão da hipocrisia que Jesus vai condenar aqui. Eles faziam aquilo que era conveniente no sábado a eles, mas aquilo que de alguma forma não era, servia para julgar os outros. Então tem toda essa polêmica que a gente entra de novo nesse texto, né? É uma lição repetida de Jesus, né? Jesus já falou no mínimo uma vez aqui em Lucas, eu acho que algumas vezes mais, exatamente isso, né? A gente levantou no episódio que a gente mencionou a primeira vez até o contexto cultural e tal, no sentido de que, tá levantando um líder aqui super incomodado, tipo, não venham ser curados no sábado. Que tinha, né, a gente já mencionou, que tinha a questão de que até onde a medicina pode atender no sábado. Ah, não, só se for um caso urgente. Se não for um caso urgente, volta amanhã, sabe? E é um caso que aparentemente é tenso, mas não é urgente no sentido de vida ou morte. Ela já convive com isso anos e anos, e por que não vem amanhã, sabe? É crônico, 18 anos já, né? É. Mas Jesus tá mais interessado nas vidas, né? Do que nas Sim. tradições. E é interessante quando você falou da tradição, Thiago. E eu vou de novo nessa linha aí, porque a gente não sabe se todo mundo já ouviu, né? Tem tradições que são criadas meio que do nada. E o Brasil é campeão de tradições, né? Impressionante. E tem tradições que, às vezes, para alguns grupos, ela se ofende se você chama isso de tradição, porque a base dela, no caso aqui o sábado, é uma lei do Antigo Testamento. Então não dá para dizer que foi algo criado pelo homem. Não foi. Foi mal interpretado pelo homem ao longo dos séculos e séculos. Foi ganhando uma interpretação e um status de tradição, algumas coisas que eram feitas em cima de algo que surgiu como uma lei de Deus. É aí que é o problema maior. Quando é uma coisa muito escrachada, é muito fácil de falar, não, isso aqui não é bíblico. Isso aqui é difícil de você chegar e falar, não é bíblico. Pera lá. Vamos ver a hora que parou de deixar de ser bíblico. Se a gente for olhar, por exemplo, para a história do desenvolvimento do catolicismo, por exemplo, a gente vai passear por várias e várias situações assim. Onde hoje você olha aquilo lá pontualmente e fala, cara, mas isso é tão contra a Bíblia. Mas se você for olhar a evolução da coisa, normalmente ela partiu de algo bem bíblico, sim. É que a gente sempre olha a tradição de uma perspectiva meio que pejorativa. Uhum. E tem tradições boas, né? Exato. E todo mundo tem tradição. Uhum. Pode falar assim, não, sim. toda igreja tem tradição. Uhum. A gente às vezes fala tradição, a igreja tradicional, né? Oh, que pecado, às vezes pelo né? estilo de culto, música que se canta, a forma que se canta, mas todo mundo tem uma tradição. É impossível você não ter uma tradição. Seria todo domingo fazer algo diferente, sem organização, sem... Todo mundo cria uma tradição. Sim, é verdade. É inevitável, não necessariamente é ruim. E, na maioria das vezes, a tradição é benéfica, eu acho. É questão Sim. que, às vezes, ela não é. O problema é quando a tradição se coloca acima do que é mais importante, que é o que Jesus está colocando aqui. Uhum. É interessante, porque quando Jesus condena esses homens, né, ele chama eles de hipócrita, e ele chama atenção para algo, falando assim, olha, o problema não é o curar no sábado ou trabalhar no sábado. O problema é que vocês também trabalham no sábado, mas aquilo que é fora do comum, fora do padrão, como a cura aqui de Jesus na mulher, vocês condenam. É interessante ter um jogo de termos aqui, né? Sim, sim. É muito interessante, porque Jesus fala assim, olha, vocês desamarram o boi ou o jumento no sábado.
mas eu não posso libertar Desamarrar, né? essa mulher. É a mesma palavra. É a mesma palavra, libertar e desamarrar aqui, traduzida dessa forma, mas é a mesma palavra no original. Literalmente seria: vocês libertam o boi no sábado e eu não posso libertar essa mulher? E o interessante é que o chefe da sinagoga não chega em Jesus, né? E fala, você tá curando, né? Ele chega pras pessoas e... Para de vir procurar, né? Pessoal, hoje é sábado, né? Não é pra vir ser curado hoje. E a mulher nem foi, né? A gente abriu falando isso, coitada. Aí você imagina aquela criança que toma bronca sem ser culpada, sabe? Da situação. Fica lá só olhando assim e tal. Sei lá, tô até me sentindo mal aqui de ter sido curada, sabe? Não é o caso, eu sei, só tô extrapolando sim, mas aqui. É isso mesmo. É interessante. É porque o texto mostra que aquele homem ficou indignado. Uhum. Não era algo que ele estava fazendo só porque ele discordava ou não. Era indignação, no sentido de que achava que estava fazendo algo contrário à lei na sinagoga dele. Porque ele realmente acreditava naquilo, né? Ele realmente levava aquilo muito a sério, né? A liturgia dele era muito redondinha pra ele, né? E eu ainda fico pensando se das outras vezes em que Jesus fez isso em outras sinagogas, se as informações não chegaram antes. E a indignação dele não foi, aqui também? Não, aqui não, sai, sabe? Não sei, aí também posso estar forçando a barra. Não sei, sabe por quê? Porque Jesus está ensinando na sinagoga. E pra ele estar ensinando na sinagoga que ele foi convidado. Era o costume comum de mestres serem convidados para ensinar nas sinagogas. Não era qualquer um que podia chegar lá e... Não, provavelmente ele foi convidado para ensinar. Verdade. Agora já não rolou uns pastores que você convidou na sua igreja, que você, depois que ele saiu, falou, domingo que vem eu preciso realinhar o pessoal aí. Acontece de vez em quando, né? Não precisa citar nomes como Ayrton Senna. Não, é que eu tava pensando aqui. Não faz muito tempo que o pastor Thiago pregou lá na minha igreja. Viu? Depois disso nunca mais fui chamado. Viu? Olha aí. Não, mas foi muito boa. Brincadeira. Não, mas eu acho que deve ser uma das dores dos pastores aí, viu? Deve ter uma galera que vai super na boa intenção, super convidado, amigo e tal, mas chega lá e... Sei lá, você tá ensinando um negócio faz 2 anos pra sua igreja e vai um cara lá em 40 minutos arrebenta tudo. Né? Mas ok, essa é só a nossa vida cotidiana das nossas sinagogas por aí. E convidem o pastor Thiago e o Tan também já falou na minha igreja e foi muito bom. Também nunca mais fui chamado. É uma experiência única, literalmente, né? Só pra gente fechar esse trecho aqui pro final, pro último trecho, o texto termina falando que as palavras de Jesus envergonharam seus adversários, mas todo o povo se alegrava com as coisas maravilhosas que ele fazia. Novamente a gente tem aquele contraste entre a multidão e os líderes religiosos. A multidão parece amar o que Jesus faz, principalmente, e os líderes religiosos estão em oposição. Mas é interessante o termo aqui de envergonhar, porque isso era muito sério naquela cultura, né? Sim. Claro que ninguém gosta de ser envergonhado nos dias de hoje também, mas na cultura do Oriente Médio, a questão da honra e da vergonha é muito séria. Né? Você ser envergonhado, você obter honra, é algo que às vezes as pessoas viviam em função disso. Será que se envergonharam aqui? Eu sei que as pessoas se irritavam com Jesus. A gente já viu situações de discussão sobre o sábado mesmo, que fizeram as pessoas começarem a pensar em como capturar e até matar Jesus. Mas será que se envergonharam caíram... Não caíram em si no sentido de se arrependeram, mas não tem mais argumento, sabe? Ele tá certo, eu vou fazer o quê? Eu tô envergonhado porque o que ele me ensinou aí tá certo, apesar de eu não gostar desse ensino. E talvez de me incomodar a ponto de eu começar a perseguir ele também. Mas ok, não tenho o que responder quanto a isso. Eu acho que parece ter sido isso, a vergonha diante do argumento e da exposição de mostrar que eles estavam, de fato, sendo hipócritas, né? Até porque, como você falou, ele estava num papel de rabi ali, né, de mestre, falando à sinagoga. Não é um ouvinte que levanta e reclama, é o próprio convidado a falar que reclama.
Então acho que já tá na hora da gente seguir para a próxima fase aí do capítulo. A gente vai ler do 18 até o final. Então Jesus disse: com que se parece o reino de Deus? Com o que posso compará-lo? É como a semente de mostarda que alguém plantou na horta. Ela cresce e se torna uma árvore, e os pássaros fazem ninhos em seus galhos. Disse também: com que mais se parece o reino de Deus? É como o fermento que uma mulher usa para fazer pão. Embora ela coloque apenas uma pequena quantidade de fermento em 3 medidas de farinha, toda a massa fica fermentada. Jesus foi pelas cidades e povoados ensinando ao longo do caminho em direção a Jerusalém. Alguém lhe perguntou: Senhor, só alguns poucos serão salvos? Ele respondeu: esforcem-se para entrar pela porta estreita, pois muitos tentarão entrar, mas não conseguirão. Quando o dono da casa tiver trancado a porta, será tarde demais. Vocês ficarão do lado de fora batendo e pedindo: Senhor, abra a porta para nós. Mas ele responderá: não os conheço, nem sei de onde são. Então vocês dirão: nós comemos e bebemos com o Senhor, e o Senhor ensinou em nossas ruas. E ele responderá: não os conheço, nem sei de onde são. Afastem-se de mim todos vocês que praticam o mal. Haverá choro e ranger de dentes, pois verão Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas no reino de Deus. Mas vocês serão lançados fora, e virão pessoas de toda parte, do leste e do oeste, do norte e do sul, para ocupar seus lugares à mesa no reino de Deus. E prestem atenção: alguns últimos serão os primeiros, e alguns primeiros serão os últimos. Naquele momento, alguns fariseus lhe disseram: vá embora daqui, pois Herodes Antipas quer matá-lo. Jesus respondeu: vão dizer àquela raposa que continuarei a expulsar demônios e a curar hoje e amanhã, e no terceiro dia realizarei meu propósito. Sim, hoje, amanhã e depois de amanhã devo seguir meu caminho, pois nenhum profeta de Deus deve ser morto fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, cidade que mata profetas e apedreja os mensageiros de Deus. Quantas vezes eu quis juntar seus filhos como a galinha protege os pintinhos sob as asas, mas você não deixou. E agora sua casa foi abandonada e você nunca mais me verá, até que diga: bendito é o que vem em nome do Senhor. Eu acho tão forte esse texto, tão forte. E assim, antes da gente entrar no texto em si, eu quero já ir pro finalmente dele, porque pode ser que eu perca essa deixa. Tem uma mensagem de esperança no finalzinho, né? Apesar do julgamento e de tudo, termina com: e agora sua casa foi abandonada e você nunca mais me verá. Mas não tem um ponto final aí. Até que diga: bendito é o que vem em nome do Senhor. Eu acho que é uma deixa de que Israel ainda vai ter a sua vez na história. Tem uma divisão aqui interpretativa, né, dessa passagem, do que significa esse bendito que vem em nome do Senhor, porque alguns pensam que está falando do retorno de Cristo, da sua segunda vinda, acho que a maioria, e outros pensam na entrada triunfal de Jerusalém, quando Jesus entra em Jerusalém e as pessoas cantam, né, Hosana, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Então, qual das duas situações aqui estão sendo previstas? Tem uma divisão aqui interpretativa. Eu acho que está se falando mais da sua segunda vinda, mas essa primeira também é uma possível interpretação. Né? Textualmente faz sentido, né? Até porque os termos são os mesmos aí. Sim. E é interessante que ele fala que Jerusalém, cidade que mata profetas e apedreja os mensageiros de Deus. Ele, inclusive, né? Se coloca aí nessa lista, né? Pois é. Meio que faz um eco com uns capítulos atrás, quando ele tava xingando, né, de hipócritas lá, os fariseus, fala que vocês são coniventes com os seus antepassados que mataram os profetas, tem até aquela parte dos túmulos que não são nem marcados e vocês passeiem por cima dele e tal. Eu me lembrei muito desse trecho. Sim, da coparticipação deles de alguma forma, né? É interessante, voltando um pouquinho no texto, que o texto começa com duas parábolas que aparentemente são positivas, né?
quando falam a respeito do reino de Deus, comparando o reino de Deus com o grão de mostarda e com o fermento. Apesar do fermento ser usado muitas vezes na Bíblia de maneira negativa, para falar de algo que fermenta como algo ruim, como a hipocrisia, muitas vezes é vista como um fermento que vai levedando a massa, né, o pecado e tudo. Aqui parece ser um exemplo positivo de que o reino de Deus ele começa de maneira aparentemente pequena, até insignificante, como um grão de mostarda, como o fermento, mas que cresce, que ao longo do tempo vai crescendo. Eu tive a experiência recente, eu sou um cara de apartamento, né, hoje. Morei em casa quando criança, meus pais tinham plantas, mas eu nunca dei muita bola. E recentemente eu quis colocar umas plantas aqui em casa, a gente comprou vasos e tudo. E aí eu, enfim, comprei sementes pela primeira vez na minha vida. Foi muito interessante, né, porque a gente comprou várias, enfim, hortaliças e flores e tal. E aí cada pacotinho de semente que eu ia abrindo, eu ia descobrindo a diferença que existe entre uma semente e outra. Um negócio que se você não é do campo ou não mexe com isso, você nunca presta atenção. Tipo, a gente abriu uma semente de girassol que é enorme, todo mundo conhece, acho que mais porque é até consumida como comida e tal. Mas tinha umas plantinhas, hortaliças, eu falei, ué, não veio nada no potinho. Assim, Fui enganado. Um pozinho, cara. E ainda a instrução era, coloca 4 grãos por buraquinho. Cara, eu punho o dedo assim, parecia sal, assim, sal fino na mão. Eu falei, cara, cada bolica dessa é uma semente. E eu lembro desde a infância que falam, não, semente de mostarda é o menor grão. Eu sei lá se ele é o menor mesmo, mas eu imagino que seja muito pequeno. O que eu tô querendo dizer é assim, é surpreendente um negócio que é um cisquinho de nada, que parece um pó, se transformar num negócio vivo, grande, folhoso, sabe? E a gente sabe, a semente de mostarda gera mostarda, que é uma folha super grande, assim, o texto diz isso, né? Os pássaros vêm fazer o ninho. Eu achei tão mais bonita essa comparação depois que eu peguei uma semente miserável na mão e falo, poxa, o reino de Deus começa tão pequenininho assim. E, num certo sentido, me deu até uma alegria pensando no LBC, assim. Porque eu vejo muito do que a gente faz aqui como acrescentar para o reino de Deus. Eu realmente fico muito feliz e agradeço a Deus por ter a oportunidade de poder viver isso com vocês e ficar vendo que o crescimento dele é muito lento. Ele nunca foi um podcast que bombou assim, mas ele vai crescendo. E assim, terminado esse texto, eu lembro que eu orei e falei, pô Deus, podia ser o LBC aqui, né? Não no sentido de, nossa, nos tornarmos grande podcast, mas a gente tá crescendo o reino, e o reino pode crescer desse jeito. Então hoje ele pode parecer uma sementinha, e lá na frente, assim, o que eu tô fazendo junto com vocês dois aqui hoje, vai acrescentar no reino de Deus numa proporção como essa, assim, uma folha de mostarda, sabe? Uma árvore quase. E me deu uma alegria muito grande saber que eu faço parte de um projeto assim. Tudo isso pra falar obrigado pra vocês dois. Nada. E o fermento é a mesma coisa, né? O fermento é a mesma ilustração, né? O mesmo sentido, melhor dizendo. A ilustração é outra, né? Mas o fermento que faz o pão também aumentar, né? Quem já fez pão em casa, né? Sim. Sabe, tem experiência aí com isso. Nessa pandemia, todo mundo. Acho que a ilustração é a mesma, né? Agora, é interessante porque aí parece que o texto muda de foco, né? Muda muito, né? Porque parece ser algo positivo, como a gente falou, e o reino de Deus vai crescer. E aí alguém pergunta pra Jesus sobre a salvação diante disso, e aí Jesus traz uma mensagem mais restritiva, parece. Por um lado, parece que é algo que vai crescer muito, mas do outro lado, Jesus fala, olha, cuidado que a porta é estreita. Isso me levou muito, a gente tá lendo o Peregrino agora, né? É exatamente isso, é porta estreita, o caminho apertado, cheio de perigos, e praticamente todo mundo vai se perdendo no caminho. O que dá um contraste enorme com as duas parábolas, como o Thiago falou, né? A impressão que dá é assim, se você vai fazer sua devocional e vai só até o verso 21, você conclui, não, todo mundo vai ser salvo, praticamente todo mundo vai ser salvo. Aí na semana seguinte você volta e faz a devocional a partir do verso 22, aí você fala, nossa, não vai ter ninguém que é salvo. Mas a gente falou lá no começo do capítulo que Jesus parece que está corrigindo extremos, né? E aqui parece que ele faz o mesmo. Sim. De fato, se você vai olhar para a história, né? O quanto que, mesmo que você
chegue hoje no Brasil, como a gente já falou, e possa olhar a religião evangélica no Brasil e ver que tem muita coisa errada, né? Talvez muitos que nem entendem o que é o evangelho dentro dos chamados evangélicos do Brasil, mas se você olha para a história, você vê como o evangelho cresceu. Sim. Como aquela religião ali que está começando com Jesus e os discípulos lá em Israel tomou o mundo. É um movimento que começou com 3 anos de ministério e foi limado, né? Sim. E isso, como isso expandiu. Mas ao mesmo tempo Jesus fala, olha, e eu acho que novamente tem uma questão com Israel aqui. Assim como a questão da figueira. Não é só por você ser israelita, não é só por você pertencer ao povo, depois ele vai falar de Jerusalém, que você vai ser salvo. A porta é estreita. Não acho que é pra... Não, tá tudo tranquilo. Você tem que avaliar a sua vida porque a porta é estreita, o caminho não é... Porque eu acho que tinham 2 grupos na época, generalizando evidentemente. Aqueles separatistas que acreditavam que só eles seriam salvos. Jesus bate neles em alguns momentos, que se consideravam justos por aquilo que faziam. Dentre eles os fariseus e tudo. E aqueles que acreditavam que pelo simples fato de ser israelita já era salvo. Que João Batista falou com eles lá no começo, né? Ah, não pensem que por vocês serem filhos de Abraão que vocês já estão salvos. Deus pode suscitar dessas pedras filhos de Abraão aqui. Então parece que Jesus também está combatendo os 2 extremos aqui. O reino de Deus vai crescer, mas tome cuidado porque exige um compromisso aqui, uma vida coerente. Isso aqui quando eu li, até confunde, porque a gente tem na cabeça aquela parábola, são as 10 virgens, não é? Que estão esperando o noivo pro casamento, e aí tem o azeite. Aí acaba o azeite. E tal. É praticamente a mesma história, né? A ilustração é a mesma, né? Sim. Lembra muito a questão de Noé, né? Que ele falou para as pessoas, né? Do que ia acontecer e as pessoas não ouviram. E quando ele entrou na arca, Deus fechou a porta, mas acabou, ninguém entrou, né? E é um texto, como eu falei no começo, né? De muita condenação, né? A ilustração, assim, que me vem à mente é uma fila. Onde você tá na fila, a porta tá fechada e, ó, não vai entrar. E aí, de repente, começa a vir gente nova. Gente estranha. Gente que você acha muito não merecedora de Deus. E vem, fura a fila e entra a VIP. E você continua ali na fila. É muito tenso, meu, pensar que isso aí é o fim, assim, sabe? É a separação entre os salvos e os perdidos. É muito tenso. É interessante porque parece ser um prenúncio aqui, né? Da salvação aos gentios. Ah, eu não acho que nem que parece. Pra mim é muito claro. Sim, então. Por isso que eu acho que esse texto está ligado a Israel novamente, né? Jesus falando, olha, vão vir pessoas do Oriente, né? Do Norte, do Sul, do Leste, do Oeste e vão tomar o lugar de vocês. Ou seja, não pense que por ser israelita que você tá salvo. A porta é estreita e pessoas de outros lugares vão passar por essa porta e que você pode ficar de fora se você não se arrepender, né? Pois é. Inclusive você vai ver os seus grandes ídolos aí, né? Os seus grandes heróis, Abraão, Isaac, Jacó. Putz, vai estar aberto aí, vocês vão conseguir ver. Mas só ver. E é interessante que na transição do texto, eu não sei se isso era verdade ou não, parece ser mais um vai embora daqui. Os fariseus falam pra Jesus, olha, vai embora porque Herodes quer te matar. Sim. Eu não sei se Herodes queria matar Jesus aqui nesse momento. Talvez eu, né? Ou se eles estão falando, olha, sai fora, vai, arruma uma desculpa pra ele ir embora. Porque o discurso de Jesus ficou duro, né? E ficou duro contra os israelitas, como que parece que a gente tá vendo aqui. Então os fariseus não gostam desse tipo de discurso. Então eles parece que jogam uma notícia pra assustar Jesus e fazer com que ele vá embora, né? Olha, vai embora que tem alguém querendo te matar aqui, né? E é interessante a resposta de Jesus, né? Porque Jesus não tá nem aí, né? E Jesus fala, ó, eu tenho a minha agenda e eu vou cumprir ela. Meio que eu sei que ele vai me matar, mas não vai ser hoje nem amanhã. E aqui hoje nem amanhã, acho que não é literal, né? É um hoje e amanhã, ó, eu tô cumprindo a minha agenda de hoje, de agora, né? E o que eu acho que eu acho uma graça do texto muito interessante, né? Quando ele fala hoje e amanhã, é tipo, estou fazendo, vou continuar fazendo, mas no terceiro dia, né? Verso 32, ó.
Vão dizer aquela raposa. Raposa é um animal astuto, um animal perigoso, um animal ruim, né? Eu acho que a conotação que a gente lê raposa hoje é muito parecida com o que eles leriam lá na época. Vão dizer aquela raposa que continuarei a expulsar demônios, que era o que ele estava fazendo, né? Continuarei o meu ministério de cura e de anúncio do reino, né? É a curar hoje e amanhã. E aí no terceiro dia, pra mim, traz muito a ressurreição dele aqui. Pra mim, que sei da história, né? Mas eu não sei se já foi um prenúncio disso, mas gosto de pensar que foi. No terceiro dia realizarei o meu propósito. Aí fala, ó, tá bom. O terceiro dia é quando tudo vai se consumar, né? E ele fala, né? Ele aceita a sina dele, né? Devo seguir o meu caminho, porque nenhum profeta de Deus deve ser morto fora de Jerusalém. Jerusalém é o centro religioso deles lá. E é onde, de fato, os profetas eram perseguidos. Muito bizarro isso, né? Os profetas religiosos perseguidos pelos próprios religiosos, que é o que Jesus já vem falando pra eles há tempos, né? É o centro da adoração, né? Onde tem o templo, onde tudo... Não, mas é onde os profetas deveriam se sentir seguros, né? Mas não, é onde Sim. eles morrem. Sim. E aí vem eu acho que a própria tristeza de Jesus em relação a Jerusalém, né? Porque ele sabe que ele falou um discurso muito duro. Ao mesmo tempo, ele ama. É o povo escolhido de Deus, sabe? Deve ser muito difícil você dar um discurso desse pra um filho amado. E né? É isso que ele tá fazendo. E meio que, puxa, eu tentei tantas vezes trazer vocês pra perto de mim, a ilustração aí dos pintinhos sob as asas da galinha. Mas você não deixou. A gente volta pro Antigo Testamento, tem paralelos em relação a... Poxa, você era pra ser a minha esposa e se tornou uma prostituta, sabe? Poxa, eu queria tanto te resgatar, mas você não deixa. Deve ter doído no coração de Cristo isso. Com certeza, né? E aí a gente volta lá pro começo do capítulo, quando a gente tem aquela questão que a gente falou da figueira. Parece que Jesus tá falando aqui, ó, tantas vezes eu tô aqui, pregando, anunciando, falando pra vocês, mas vocês não estão ouvindo. Como a figueira que o tempo dela tá acabando. Que é necessário uma resposta. E de fato, mesmo sendo um discurso duro, ainda é um discurso de amor no sentido de que dá tempo, né? Eu tô falando aqui o discurso, mas é um chamado ao arrependimento aqui, é um chamado a Cristo. E às vezes é esse tipo de chamado que a gente precisa, né? Sim. Algumas pessoas, pra usar o dito popular, né? Uns vêm pelo amor, outros vêm pela dor. Às vezes você é comovido por um discurso positivo que te leva à conversão, mas às vezes é o discurso negativo, é o discurso de condenação que vai te levar a abrir os olhos. Algo mais, senhores? Não, da minha parte não. Eu tô bem satisfeito, a gente passou uma horinha, nem sei se chegou uma hora, junto com vocês, passando pelo capítulo 13. Na semana que vem a gente vai voltar pro capítulo 14. Eu tenho alguns convites de fim de episódio aqui pra vocês. Tem um novo, né? O antigo é o de sempre, o canal no nosso Telegram. Pra você entrar, procura lá por Leitura Bíblica Comentada, ou t.me/leitura bíblica comentada, um espaço onde a gente junta todo mundo que gosta aqui do podcast, tem a oportunidade de conversar. E recentemente a gente abriu uma comunidade no Discord, que é também um aplicativo de conversa, de áudio, de vídeo, de texto. Ele é um aplicativo bem completo. A gente ainda tá um pouco perdido nele e acho que a graça tá até aí em todo mundo ficar perdido junto. Então tá todo mundo se ajudando a entender. A gente sabe que tem uma limitação aí, pelo menos uma barreira a ser vencida de, mais um aplicativo, vou ter que aprender tudo de novo, que talvez dê uma desanimada. Mas tá tão legal e tem crescido tanto que fica realmente um incentivo. A gente tem trazido lá espaços de conversa de tudo quanto é assunto, mas principalmente espaços para a gente conseguir conversar sobre livros que a gente está lendo juntos. Na data de publicação desse episódio, por exemplo, a gente está próximo de terminar O Peregrino e Crônicas de Nárnia. Tem sido uma experiência muito boa. Por lá a gente organiza cronogramas de leitura, a gente conversa semanalmente com as pessoas por vídeo que quiserem ler junto com a gente e conversar sobre os capítulos lidos. A gente está fazendo pela primeira vez hoje, não sei quantos conseguiram perceber isso, a gente abriu um canal de áudio lá chamado Estúdio, onde a gente fez a transmissão da gravação ao vivo.
Se de repente isso vai ou não virar uma realidade, a gente ainda não sabe. Mas se acontecer, vai ser por lá no Discord. Então fica fortemente o nosso convite para você fazer parte. Procura no nosso site ictus.com.br/experience, experiência com X. E aí tem lá o link para que você entre dentro dessa comunidade no Discord e faça parte disso tudo. A nossa ideia é começar a trazer vários livros por lá, onde a gente vai organizar a leitura coletiva. Enfim, espaço bem legal que está surgindo aí. Vale a pena vocês entrarem e conhecer, mesmo tendo que instalar um aplicativo novo, tá bom? Mais uma vez agradeço, Thiago, Carol, obrigado por estarem junto com a gente. É um prazer. Semana que vem a gente volta com o capítulo 14. Até mais. É isso aí, pessoal. Obrigada pela paciência, pela audiência. E a gente se ouve semana que vem no capítulo 14. Até mais. É isso aí, pessoal. Sobre essa questão do Discord aí, era pra gente ter começado o Lucas nele já, mas esses primeiros 12 capítulos foi só pro Tan e pra Carol me ensinar como funcionava. Então, agora que eu já aprendi, a gente tá aí junto no capítulo 13. Foi rápido. Mas brincadeiras à parte aí, sofrendo um pouquinho, mas aprendendo coisas novas, muito bom. Nos vemos semana que vem em Lucas 14. É bom aprender, Thiago, porque a gente percebe que tá velho quando a gente começa a ter dificuldade de aprender tecnologia nova. Exato. Quase isso. Foi muito engraçado no Discord, porque eu falei, não, olha que legal, a gente tá conhecendo essa ferramenta e tal. E o Lucas tá com 12 anos, né? Ele veio, eu tenho a conta no Discord. Eu falei, caramba. Como assim? Aí ele me ensinou várias coisas. Tô muito velho mesmo. Fica esperto, hein? Dá uma olhada no Benjamin aí, se ele não tem a conta dele. Não duvido. Beleza, então até semana que vem e até mais. Até mais, pessoal.